O poder do pensamento positivo, capítulo 14. Acalme-se para que possa adquirir facilmente novas forças. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado quando postarmos conteúdos novos. Curta e comenta e compartilhe o vídeo, pois assim o YouTube entende que é um conteúdo bom e o leva para mais pessoas. Fique agora com o audiolivro e até o próximo vídeo. Acalme-se para que possa adquirir facilmente novas forças. Todas as noites nos Estados Unidos, mais de 6 milhões de pílulas suporíferas são necessárias para fazer os americanos dormirem. Essa surpreendente declaração me foi feita há vários anos por um fabricante de produtos farmacêuticos, por ocasião de uma convenção industrial onde eu fiz uma conferência. Conquanto ela parece inacreditável, vim a saber de outros que conheciam melhor a situação que tal estimativa está agora muito abaixo da realidade. De fato, ouvi de uma pessoa que é autoridade no assunto que o povo americano está usando 12 milhões de pílulas suporíferas por dia. As estatísticas demonstram que o consumo dessas pílulas aumentou em 1000% nos últimos anos. Uma declaração muito recente é ainda mais alarmante. Segundo o vice-presidente de uma grande indústria farmacêutica, consomem-se aproximadamente 7 bilhões de pílulas por ano, o que equivale a cerca de 19 milhões por noite. Que triste situação! O sono é um processo natural para a restauração das forças. Era de se pensar que qualquer pessoa, após o trabalho do dia, pudesse dormir tranquilamente, mas ao que parece os americanos já nem sabem mais dormir. De fato, acham-se tão irritadiços que eu, um pastor com amplas oportunidades para submeter a questão a uma prova, devo confessar que os americanos estão tão nervosos e vibráteis que nem mesmo conseguem dormir ao ouvir algum sermão. Há anos que não vejo ninguém dormir na igreja. A situação não deixa de ser contristadora. Um funcionário de Washington que gosta de jogar com algarismos, principalmente os algarismos astronômicos, contou-me que no ano passado houve um total de 7,5 bilhões de dores de cabeça nos Estados Unidos. Equivale isso a aproximadamente 50 dores de cabeça per capita ao ano. Você já teve a sua cota esse ano? Ele não me contou como chegou àquela cifra, mas logo depois da nossa conversa, li uma notícia segundo a qual a indústria farmacêutica nos Estados Unidos vendeu num ano recente 11 milhões de libras de aspirina. Talvez essa era poderia bem chamar-se a era da aspirina, como aliás a denominou um escritor. Uma autoridade na matéria declarou que metade dos leitos nos hospitais dos Estados Unidos se acha ocupada por pacientes, não por causa de alguma doença ou acidente, mas sim por não terem eles podido disciplinar as suas emoções. Em 500 pacientes que foram examinados sucessivamente numa clínica, constatou-se que 386, ou seja, 77%, sofriam de dificuldades psicossomáticas, doenças físicas causadas em grande parte por um estado mental mórbido. Outra clínica estudou grande parte do número de úlceras e relatou que quase metade dos casos não se origina de distúrbios físicos, porém do fato de os pacientes alimentarem preocupações, ódios e ressentimentos, isso em demasia, e viverem sob forte tensão nervosa. Um médico de outra clínica externou a opinião de que, a despeito dos outros extraordinários progressos científicos e facultativos apenas que podem curar por meio da ciência, menos da metade dos casos lhes são confiados. Declarou que, em muitos casos, os pacientes lançam novamente em seus corpos os pensamentos doentes do espírito. Salientam-se entre esses pensamentos doentios a ansiedade e a tensão. A situação se tornou tão séria que nós agora, num colégio de Nova York, numa igreja na Quinta Avenida, esquina da Rua 29, na cidade de Nova York, estamos com 12 psiquiatras em nossa organização, sob a direção do Dr. Smiley Blanton. Qual a razão de termos psiquiatras na organização da igreja?
A resposta está no fato de ser a psiquiatria uma ciência. Sua função é analisar, diagnosticar e tratar a natureza humana de conformidade com certas leis e processos bem comprovados. Porém, julgar-se também a religião como ciência. Ela é uma filosofia e um sistema de teologia, de metafísica e de culto. Enfeixa em si o código da moral. Tem também os característicos de uma ciência, dado o fato de ela basear-se num livro que encerra um sistema de técnicas e fórmulas destinadas à compreensão e tratamento da natureza humana. As leis são tão precisas e têm sido tantas vezes demonstradas, quando são aplicadas condições apropriadas de compreensão, fé e observância, que se poderá dizer que a religião forma uma ciência exata. Quando uma pessoa vem à nossa clínica, o primeiro conselheiro é talvez o psiquiatra, o qual, numa maneira afável e cuidadosa, estuda o problema do paciente e lhe explica a razão de seus atos e atitudes. É importante fato que se deve conhecer. Por exemplo, por que você tem tido um complexo de inferioridade durante toda a sua vida? Porque vive sempre perseguido pelo medo? Porque nutre ressentimentos? Porque tem sido sempre tímido e calado? Porque faz tolices e diz coisas incoerentes? Esses fenômenos e sua natureza humana não surgem sem uma causa. Há uma razão para esse seu modo de agir. É um dia importante em sua vida quando finalmente a descobre. O conhecer a si mesmo é o começo da sua própria transformação. Em seguida a esse processo de conhecer-se a si mesmo, o psiquiatra entrega o paciente ao pastor, que lhe diz então como deve proceder. Esse último aplica ao caso uma forma científica sistemática, a terapêutica da oração, da fé e do amor. O psiquiatra e o pastor amalgamam seus conhecimentos e combinam suas terapêuticas. O resultado está no fato de que muitas pessoas encontram a felicidade em uma nova vida. O pastor não procura ser um psiquiatra, nem este um pastor. Cada um executa sua própria função, mas sempre cooperando um com o outro. A religião utilizada nesse processo é a dos indeléveis ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Cremos na absoluta praticabilidade dos ensinamentos de Jesus. Cremos que podemos realmente fazer todas as coisas através do nosso Senhor. Filipenses 4:13. O Evangelho, como é empregado, prova ser a execução literal dessa extraordinária promessa. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no entendimento dos homens as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:29. Tenha fé em Cristo, tenha fé em seu sistema de pensamentos e ponha-o em prática. Tenha fé e sobrepujará todo temor, ódio, complexo de inferioridade, ressentimentos e toda forma de derrotismo. Em outras palavras, tenha fé e adquirirá um grande bem. Você jamais ouviu e jamais imaginou o que Deus dará àqueles que o amam. Um problema muito frequente nos trabalhos de nossa clínica é o da tensão nervosa. É em grande grau o que se poderá chamar a doença predominante no povo americano. Mas não é apenas o povo americano que a sofre. O Banco Real do Canadá há tempos dedicou sua carta mensal a esse problema sob o título Acalmemo-nos. Diz em parte: não visamos, nesta carta mensal, doutrinar sobre questões de saúde mental e física. Estamos tentando vencer um problema que atormenta toda pessoa adulta no Canadá. E eu poderia acrescentar, nos Estados Unidos também. A carta do banco prossegue dizendo: somos vítimas de uma tensão que cada vez mais vai se estendendo. Temos dificuldades em nos acalmar. O nosso sistema nervoso vive sob forte tensão, levando uma vida azafamada, cheia de agitações. Às vezes à noite não estamos vivendo como devíamos. Devemos lembrar-nos de uma situação de Carlyle, ou seja, a calma supremacia do espírito sobre as circunstâncias.
Quando uma ilustre instituição bancária chama a atenção de seus clientes para o fato de deixarem de receber da vida aquilo que dela realmente desejam, é porque eles se tornaram vítimas da tensão, e é certamente tempo de se fazer alguma coisa sobre a situação. Vi em São Petersburgo, na Flórida, uma máquina aqui na rua equipada com o seguinte dístico: qual a sua pressão? Poderia colocar-se nela uma moeda e receber a má notícia. Quando se pode comprar a informação sobre a pressão arterial em uma máquina, da mesma maneira que se compra gomas de mascar, isso indica que muita gente está às voltas com tal problema. Um dos métodos mais simples para se reduzir a pressão é adotar uma atitude calma. Faça tudo mais vagarosamente, sem se agitar. Meu amigo Brack Hickey, um famoso técnico de futebol, declarou-me que não usa um jogador que esteja presa de excitação, embora seja um esplêndido elemento. Para ser um brilhante jogador num campeonato, torna-se necessário completo domínio sobre os nervos e o espírito. Nada de precipitações. É esse método o mais eficiente. Os músculos devem estar flexíveis e funcionar harmoniosamente. A precipitação no jogo apenas servirá para desfazer todas as combinações que se formam para o desenvolvimento. Isso se aplica tanto ao golfe quanto ao beisebol, aliás, a todos os esportes. Num campeonato mundial, faz muitos anos, T. Gobi, um dos maiores jogadores de beisebol, conseguiu realizar 4 belas jogadas, um recorde que não chegou a ser ultrapassado que eu saiba. T. Gobi deu de presente a um amigo o seu bastão, com o qual realizou essa extraordinária proeza. Tive a ocasião de segurar o bastão, que fiz com grande respeito. Seguindo o espírito do jogo, assumi a pose de quem ia deferir uma bastonada. Inegavelmente, minha atitude não lembrava de forma alguma o célebre jogador. De fato, meu amigo, que havia sido em outros tempos um jogador de beisebol em uma pequena liga, sorriu e disse: T. Gobi jamais procederia desta maneira. Você está demasiado rígido e muito tenso. Está evidentemente exagerando. Provavelmente haveria de falhar na sua jogada. Era interessante de observar T. Gobi. O bastão como se integrava ao homem. Era um estudo que se fazia sobre o ritmo. Era admirável a naturalidade de seus movimentos. Ele era um mestre em matéria de serenidade. A mesma coisa se observa em tudo que se prende aos sucessos. Analise as pessoas que são realmente eficientes. Elas sempre parecem fazer as coisas com facilidade, sem o mínimo esforço. Ao procederem assim, estão dando vazão à máxima energia. Um de meus amigos, um famoso negociante que lida com importantes questões e tem vários interesses, dá sempre a impressão de se achar sereno. Atende a tudo com eficiência e rapidez, porém sem excitação. Jamais se lhe vê no rosto essa expressão de ansiedade e cansaço que se nota nas pessoas que não sabem como atender a tempo às suas obrigações. Lhe perguntei em que consistia o segredo de sua calma. Ele sorriu e explicou: Oh, não é um grande segredo. Apenas procuro me manter em harmonia com Deus. Só isso. Todas as manhãs, depois do café, eu e minha mulher vamos para a sala de estar e ali ficamos durante certo tempo, entregues a uma doce tranquilidade. Lemos em voz alta algum trecho inspirador que nos conduz a uma meditação. Tanto pode ser um poema como alguns parágrafos de um livro. Depois disso, ficamos sentados muito tranquilamente. Fazemos nossa prece ou meditamos, cada um a seu modo, e em seguida afirmamos o pensamento de que Deus está nos dando força e serena energia. Trata-se realmente de um ritual que observamos durante uns 15 minutos todos os dias. Não poderíamos passar sem ele. Não fosse isso, eu estaria completamente vencido pelos nervos. Como resultado, sinto que adquiro mais energia do que necessito. Foi o que declarou este homem eficiente que demonstra possuir uma grande calma.
Conheço inúmeras pessoas, homens e mulheres, que põem em prática essa técnica ou outras semelhantes para reduzir a tensão em suas vidas. É um processo que se está generalizando e tornando-se popular hoje em dia. Certa manhã, eu atravessava apressado a varanda de um hotel na Flórida, abraçando a correspondência que acabara de receber do meu escritório de Nova York. Eu tinha ido passar ali as férias de verão. Parecia que não podia prescindir daquela rotina de atender a minha correspondência logo de manhã. Ia passando, pois, apressado pela varanda, a fim de dedicar 2 horas de trabalho à correspondência, quando um amigo que viera do estado da Geórgia, que estava sentado em uma cadeira de balanço, com o chapéu um pouco caído para a frente, deteve-me perguntando-me com aquele tom de voz arrastado, muito peculiar e agradável dos homens do sul: "Aonde vais com tanta pressa, doutor?" Acrescentou depois: "Isso não é maneira de se conduzir aqui essas manhãs de sol. Venha sentar-se ao meu lado nessas cadeiras de balanço e me ajudar a praticar uma das maiores artes que temos." Ajudá-lo a praticar uma das maiores artes? Que arte? Lhe perguntei intrigado. Uma arte que já está desaparecendo, respondeu ele. Poucas são as pessoas que sabem como executá-la, acrescentou. Queira dizer-me que arte é essa? Não o vejo praticar arte alguma, observei. Se estou praticando a arte de espairecer aqui ao sol. Sente-se aqui e tome sol, sentirá um doce calor e um ar agradabilíssimo. Faz um grande bem isso para a gente. Por acaso já pensou alguma vez no sol? Indagou. Ele nunca tem pressa, não se excita, faz o seu trabalho vagarosamente e sem ruído. Não toca a campainha, não atende ao telefone. Vai prosseguindo no seu curso, derramando sua luz brilhante. Ele faz mais trabalhos na fração de 1 minuto que você e eu poderíamos fazer em toda a existência. Pensa no que ele faz. Faz as flores florescerem, dá desenvolvimento às árvores, aquece a terra, desenvolve as frutas e legumes, torna propícias as colheitas, absorve a água para enviá-la novamente à terra e nos faz sentir doce tranquilidade. Quando estou sentado ao sol e o deixo banhar-me com seus raios, sinto que estou recebendo dele uma soma de energias, isto é, quando tenho tempo de ficar sentado durante um bom bocado de tempo. Deixe, pois, a correspondência aí num canto e venha sentar-se aqui ao meu lado, propôs. Acedi ao convite. Quando finalmente fui para o quarto, tal era a minha disposição que atendi a minha tarefa num curto espaço de tempo. Sobrou-me ainda boa parte do dia para as atividades próprias das férias e também para mais alguns espairecimentos ao sol. Naturalmente conheço muitas pessoas preguiçosas que vivem sempre sentadas ao sol a vida toda e que não chegam a ser coisa alguma. Há uma diferença entre espairecer e ficar apenas sentado. Se sentar, relaxar os nervos e pensar em Deus, pondo-se em harmonia com Ele e entregar-se ao fluxo de sua força, nesse caso não é uma atitude de preguiça. De fato, é, por assim dizer, a melhor maneira de renovar as forças. Ela produz energia impulsionadora, a energia que você impulsiona e não a que impulsiona você. O segredo está em manter o espírito sereno, evitando todas essas horríveis reações ligadas à pressa e entregando-se a doces pensamentos. A essência dessa arte está em não deixar acelerar o ritmo de suas atividades e em exercê-las numa base eficiente para que se possa conservar sempre a energia. É aconselhável adotar 1 ou 2 planos exequíveis, pelos quais você possa se tornar um perito e usufruir de uma força serena e procedente. Um dos melhores planos dessa natureza me foi sugerido pelo capitão Ed Rickenbacker. Ele é um homem ocupadíssimo e consegue atender às suas tarefas de um modo que indica possuir uma reserva de energias. Descobri quase por acidente um elemento de seu segredo. Foi por ocasião da filmagem de um programa de televisão em que ele também participava. Tínhamos-nos garantido que o trabalho poderia ser feito rapidamente, deixando o nosso amigo livre para atender depois as muitas outras tarefas que costumavam constar em sua agenda diária.
Contudo, a filmagem estava sendo protelada, mais do que pensara. Pensei então, porém, que o capitão não demonstrava sinal algum de excitação. Não ficou nervoso nem impertinente, não andou de um lado para o outro, nem cuidou de dar recados ao seu escritório. Havia 2 velhas cadeiras de balanço no estúdio, aparentemente para serem usadas em alguma cena de outra peça. Ele se sentou numa delas e ali ficou muito tranquilamente. Fui sempre um grande admirador de Ed Rickenbacker e comentei aquela sua doce tranquilidade. Sei o quanto você é ocupado, observei, e me admira a maneira como você se conduz. Vejo aí tão calmo e tão sossegado. Quanto a mim, sentia-me um pouco inquieto, em grande parte por tomar tanto tempo do capitão Rickenbacker. Como pôde você ficar assim tão imperturbável? Perguntei. Ele sorriu e respondeu: Oh, costumo apenas praticar o que você prega em seus sermões. Tem-se que ter calma. Venha sentar-se aqui ao meu lado. Puxei a cadeira e sentei-me também para relaxar os nervos. Ed, sei que você tem uma certa técnica para conseguir serenidade extraordinária. Diga-me qual é ela. Ele é um homem modesto, mas como eu insisti, deu-me a fórmula que disse usa frequentemente. Eu mesmo costumo agora empregá-la. É muito eficiente. Pode ser descrita como se segue. Primeiro, relaxe os músculos. Faça-o várias vezes ao dia. Não os deixe ficar tensos. Conceba a ideia de um completo abandono do corpo. Idealize um enorme saco de batatas. Depois corte-o, deixando as batatas rolarem livremente. Mire-se na mesma direção daquele saco esvaziado. Quer situação mais cômoda? O segundo elemento na fórmula é o esvaziamento do espírito. Todos os dias elimine do espírito todas as irritações, ressentimentos, desapontamentos, frustrações e aborrecimentos. A não ser que eu faça frequentemente e regularmente, esses pensamentos doentios vão se acumular e até sobrevir a uma explosão. Mantenha o espírito completamente livre de todos os fatores que impeçam o fluxo de uma doce calma. Terceiro elemento, faça suas meditações. Quer isso dizer que deverá volver em intervalos regulares o seu espírito para Deus. Pelo menos 3 vezes ao dia, erga os olhos para as alturas. Isso o manterá em harmonia com Deus, lhe proporcionando uma doce paz. Esse programa me impressionou grandemente. Há meses que eu venho adotando. É um excelente método para se acalmar e viver serenamente. De meu amigo Dr. Z. Taylor Berkowitz, da cidade de Nova York, muito aprendi sobre essa arte de trabalhar descansadamente. Muitas vezes, quando às voltas com suas tarefas, o escritório cheio de pacientes e com muitos chamados telefônicos, ele cessa suas atividades, se apoia na mesa de trabalho e faz sua prece a Deus de uma maneira natural e respeitosa. Gosto do estilo que ele a faz. Diz-me que ele é mais ou menos neste teor. Deus Todo-Poderoso, estou me excedendo no trabalho. Estou ficando um pouco agitado. Aqui estou aconselhando aos meus pacientes para se manterem sempre calmos e serenos. Eu também preciso pôr em prática esse conselho. Dai-me vossa doce paz. Dai-me serenidade, forças e conservai minhas energias, a fim de que eu possa auxiliar aqueles que me procuram. Ele permanece tranquilo durante uns minutos e depois agradece a Deus. Continua em seguida sua tarefa. Muitas vezes, ao ter que se visitar um cliente doente na cidade, vê-se em meio a um congestionamento do tráfego. Tem um método interessantíssimo, qual o de servir dessas demoras irritantes para relaxar os nervos. Costuma desligar o motor do carro, derrear-se no assento, apoiar a cabeça na almofada e cerrar os olhos. Chega às vezes a dormir. Diz que não há razão para se preocupar se dormir, pois as buzinadas estridentes dos outros carros o acordam quando o trânsito fica livre. Esses intervalos de completo relaxamento dos nervos, por ocasião do congestionamento do tráfego, são de curta relação, mas servem para renovar as energias.
É surpreendente o quanto de minutos durante o dia poderá você empregar para repouso. Se nesses pequenos períodos você puder conseguir esse poder de Deus, irá poder manter dentro de si uma doce serenidade. Não é a extensão do tempo para o repouso que produz a energia, mas sim a qualidade dessa experiência. Contaram-me que Roger Barbson, um célebre homem de estatísticas, costuma sempre ir a uma igreja vazia para gozar de uns momentos de tranquilidade. Ele lê talvez 1 ou 2 hinos. Encontra nisso um verdadeiro descanso e um manancial de energias. Dale Carnegie, quando sob alguma tensão, tem por hábito ir a uma igreja que fica próxima a seu escritório em Nova York, onde passa 1/4 de hora de meditação após fazer as suas preces. Diz ele que quando as suas atividades apertam, costuma deixar o escritório e ir à igreja justamente para aquele fim. Isso demonstra que tem domínio sobre o tempo, não se deixa dominar por ele. Indica também o absoluto zelo que a atenção para que ela não se desenvolva a ponto de se tornar incontrolável. Uma noite, numa viagem que fiz de trem de Washington para Nova York, encontrei um amigo membro do Congresso. Me contou que ia ao seu distrito falar num comício de seus constituintes. Me explicou que lá também havia um grupo que lhe era hostil e que provavelmente tais elementos iriam lhe causar certas dificuldades. Se bem que representassem uma minoria em seu distrito, teria que enfrentá-los. São cidadãos americanos e eu os represento. Tenho o direito de se encontrar comigo se o desejarem. Você não parece estar lá muito preocupado com isso, comentei. De fato, não estou. Se fosse preocupar-me, ficaria impossibilitado de sair-me bem. Você tem algum método especial para enfrentar uma situação assim intensa? Lhe perguntei. Oh, tenho. Aquela gente gosta de barulho, mas eu tenho cá a minha maneira de enfrentar tais situações sem tensão nervosa. Respirarei profundamente. Falarei muito pausadamente e com sinceridade. Serei amável e respeitoso. Dominar-me-ei e confiarei em Deus até o fim. Aprendi um fato importante, continuou o congressista, que é o seguinte: seja qual for a situação, é preciso relaxar os nervos, se manter calmo e assumir uma atitude amiga, ter fé e dar de si mesmo o que tiver de melhor. Procedendo assim, geralmente as coisas haverão de correr bem. Não tenho dúvidas quanto à capacidade desse congressista em conviver e trabalhar sem tensão nervosa, e ainda mais de atingir de maneira brilhante os seus objetivos. Quando estávamos fazendo uma construção em minha chácara em Paulding, Nova York, eu observava um trabalhador que manejava uma pá. Ele estava removendo um monte de areia. Era um quadro interessante. Nu até a cintura, seu corpo magro e musculoso movia-se com precisão e absoluta coordenação. A pá erguia-se e caía num ritmo perfeito. Ele a enfiava na areia, apoiava o corpo sob o cabo e empurrava-o. Depois, num movimento natural, erguia a pá e depositava a areia do outro lado. Fazia-o ininterruptamente, os movimentos eram sempre os mesmos. Tinha-se quase a impressão de que podia cantar uma canção acompanhando o ritmo dos movimentos daquele trabalhador. E, na verdade, ele cantava ao fazer aquele trabalho. Não me admirei quando o capataz me contou ser ele um de seus melhores operários. O capataz, falando-me sobre ele, disse também que era uma criatura de bom humor, feliz e agradável. Realmente ali estava um homem tranquilo, que vivia satisfeito, mestre na arte de trabalhar sem dispensar energias inutilmente. Essa disposição serena de recriação e o processo de recriação deve ser contínuo. A criatura humana foi feita para receber sempre um contínuo fluxo de energias que procede de Deus. Quando se vive em harmonia com esse processo de recriação constante, adquire-se essa qualidade impensável para se ter uma boa disposição e trabalhar com facilidade. Como dominar essa arte? Seguem-se 10 regras para eliminar as dificuldades e aplanar o seu caminho.
Experimente tais métodos para trabalhar com facilidade, métodos esses que se acham comprovados pela ciência. Nada de esforços exagerados. Essas regras auxiliá-lo-ão a manter-se sereno e cheio de energias. 1. Não se tenha na conta de um atlas a carregar o mundo sob os ombros. Não exagere em seus esforços. Procure manter-se sereno. 2. Faça por gostar de seu trabalho. Ele acabará tornando-se uma coisa agradável e não um aborrecimento. Talvez não precise mudar de ocupação. Mude de temperamento e seu trabalho lhe parecerá diferente. 3. Trace um plano para fazer o seu trabalho. Uma falta de sistema pode acarretar situações difíceis. 4. Não procure fazer tudo ao mesmo tempo. Há tempo para tudo. Tenha em mente esse sábio conselho da Bíblia. Isso eu faço. 5. Adquira uma atitude mental correta. Se lembre de que a facilidade ou a dificuldade em seu trabalho dependerá da maneira com que pensar sobre ele. Se pensar que é difícil, irá se tornar difícil. Se pensar que é fácil, ele tenderá a se tornar fácil. 6. Torne-se eficiente em seu trabalho. Saber é poder. Isso se refere também ao seu trabalho. É sempre mais fácil fazer uma coisa direito se você souber o que está fazendo. 7. Relaxe sempre os nervos. A calma é tudo, nada depressa. Devagar se vai ao longe. 8. Seja metódico e não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. A acumulação de trabalhos por fazer torna a tarefa ainda mais pesada. Mantenha o trabalho em dia. 9. Faça uma prece pelo seu trabalho. Você adquirirá boa eficiência assim procedendo. 10. Admita um sócio invisível. É surpreendente a carga que ele tirará de seus ombros. Deus se acha à vontade tanto nos escritórios, fábricas, lojas e cozinhas, como nas igrejas. Ele conhece o seu trabalho mais do que você. Seu auxílio tornará a sua tarefa mais fácil.